tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento a todos que estão aqui, a todos que nos assistem, cumprimento a todos que irão assistir. E estou feliz nessa manhã bonita, ensolarada, graças a Deus, amém? Acordou frio hoje, né? Mas parece que já deu uma melhorada, né? Deus é bom, você está feliz? Graças a Deus, né? Eu queria convidar você a tornar ainda plena e mais plena essa felicidade lendo o Evangelho comigo. Vamos lá, Marcos. Evangelho de Marcos, nós estamos no capítulo 10. E nós vamos ler hoje uma historinha importante, conhecida, verso 46 até o 52, do Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Graças a Deus. Isso aqui não precisava nem ler, porque você já sabe de cor, né? Encontrou aí? A palavra do nosso Deus diz assim, queridos, olha. Então, chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Então vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Senta aí no teu lugar, graças a Deus pela oportunidade que nos é renovada nessa manhã. Oportunidades são importantes, né? Mas existe uma frase que eu acho extremamente pontual, que diz o seguinte: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo nem ouvir o que você diz. As suas atitudes falam tão alto que eu nem consigo ouvir o que você diz. Bom, o que essa frase está nos propondo é valorizar as atitudes em detrimento do muito falar, né? Porque não adianta falar muito, porque o que importa mesmo, o que influencia uma vida são as atitudes. O que é atitude? Bom, atitude refere-se à forma como alguém pensa, como ela sente, como ela se comporta, como ela age ou como ela reage a uma situação, sendo que são as atitudes que determinam uma conduta ou determinam uma postura de vida. Todos nós tomamos atitudes diariamente, sejam elas boas ou ruins, nós tomamos atitudes. E isso então é muito importante ser avaliado, porque a atitude influencia diretamente os nossos comportamentos. Eu quero que você pense bastante nisso, porque a atitude é uma orientação interna que orienta a nossa conduta externa. Importante isso. Ela orienta os nossos comportamentos diante dos fatos, diante dos acontecimentos da nossa vida. Atitude. O que significa dizer isso? Significa que nós podemos querer, ou nós podemos decidir fazer algo, mas a nossa decisão só será concretizada se ela for acompanhada de atitude. Está entendendo isso? É importante entender. Portanto, atitude é a disposição interna que nos leva a agir. Isso é atitude. Ela é a intenção. E o comportamento é a ação. Às vezes a gente não entende. A gente pode, por exemplo, ter a intenção de nos comportar diante de alguma coisa, mas essa intenção vai se concretizar ou não, dependendo
da nossa atitude. Para se concretizar algo que a gente quer, precisa ter essa atitude. Então, às vezes a gente pensa o contrário, porque a gente pensa que a atitude é uma ação, não é? Às vezes você fala assim, essa é uma mulher de atitude, né? Essa pessoa é uma pessoa de atitude, a gente pensa com isso, a gente confunde, porque a gente pensa que isso que é uma pessoa de ação, mas não, porque a atitude não é ação, ela é um impulso de racionalizar, um impulso de sentir, de pensar e depois externar, e depois fazer. Então é importante isso, ela não é um processo do lado de fora, ela é algo que acontece interno, ela tem que acontecer de dentro para fora, atitude. Esse impulso é muito importante. Segundo a psicologia social, a atitude não nasce, ela precisa ser formada dentro de nós. Não é uma coisa que nasce pronta, portanto ela muda de acordo com o aprendizado, de acordo com as experiências de vida. Então, atitude, por exemplo, é diferente de aptidão, né? Aptidão, porque a gente pode nascer com aptidão para alguma coisa, a gente pode nascer com uma facilidade para fazer determinadas coisas, mas presta atenção, atitude é algo que precisa aprender, ela não nasce, ela é diferente. Eu posso ter aptidão, eu posso ter talento, por exemplo. Para mim pode ser mais fácil fazer alguma coisa, mas se eu não tiver atitude, pode ser que eu não execute nenhuma delas. Percebe aqui? Algo que tem que ser além e nós temos que tomar conta disso. Uma pessoa movida por atitude, por exemplo, é uma pessoa que a gente chama de proativa, né? Uma pessoa que é decidida, ela toma a iniciativa de ir lá fazer, em vez de esperar que as coisas simplesmente aconteçam. Temos que dar um passo aqui e nós temos que entender isso. Portanto, a atitude é fundamental. Por quê? Porque ela molda as nossas decisões, ela molda as nossas ações e molda a forma como nós encaramos os desafios da vida. Atitude. Uma atitude positiva, por exemplo, como eu disse, pode levar uma pessoa a concretizar o que ela quer, os seus objetivos. Agora, a falta de atitude pode impedir que as coisas aconteçam, que tudo aconteça, aliás. Tudo isso significa que para a vida acontecer de verdade, precisa do quê? É necessário atitude, querido. Nós podemos, por exemplo, conhecer muito, nós podemos, por exemplo, ter toda a formação desse mundo, nós podemos, por exemplo, ter as melhores intenções do mundo, mas se não tiver atitude, nós não vamos sair do lugar. Não vai acontecer nada com tudo isso. Por exemplo, eu posso desejar, ou eu posso querer dizer, a partir de amanhã eu não vou fumar mais. E é ótimo, né? É uma ótima intenção, é uma excelente decisão, mas para parar vai precisar do quê? Atitude. Vai precisar de algo. Agora, eu queria chamar você a pensar o quanto isso é importante no nosso relacionamento com Deus. O quanto isso é fundamental no nosso relacionamento com Deus. Porque uma pessoa, ela pode crer no Senhor. Uma pessoa pode saber que ela precisa dEle. A pessoa pode frequentar a igreja, a pessoa pode orar. Mas se ela não tiver atitudes diante de Deus, ela vai ficar por aí e a vida dela não vai sair do lugar. Não vai mudar. Percebe aqui a diferença disso? Às vezes a intenção é ótima. Até respeito ao Senhor, mas as coisas vão acontecer? Não, porque depende de... Muita gente, por exemplo, diz que essa comunidade é uma bênção, que a comunhão aqui é maravilhosa, que as pessoas aqui é uma família, o lugar, a palavra e tal, mas não consegue se achegar, não consegue se manter. Por quê? A pessoa, por exemplo, pode frequentar a igreja, a pessoa pode ouvir a palavra de Jesus Cristo e saber, é dele, e vai dizer, aleluia, glória a Deus, mas se não for para além do aleluia, se não for para além de falar, se não tiver atitude, não vai ver a glória de Deus na sua vida. Percebe aqui a diferença? Por exemplo, nós já falamos aqui hoje, de uma maneira extraordinária. A missão Coração Aquecido, por exemplo, para mim é uma bênção dos céus neste mundo, porque essa missão ela tem possibilitado que a justiça do reino de Deus alcance tantas vidas que são carentes, queridos. E essa comunidade aqui tem esse privilégio merecido de participar disso. Entretanto, se ficar por aí, não vai acontecer nada nem na vida das pessoas, nem na vida da missão, porque para acontecer precisa tomar atitude de envolvimento, de participar dessa missão que Deus nos deu. Atitude. Portanto, eu penso que a atitude é algo importantíssimo que pode afirmar e fazer toda a diferença na vida de uma pessoa diante de Deus. Não só diante de Deus, diante de tudo, mas diante do Senhor principalmente. Uma pessoa pode dizer que tem fé em Deus, mas o que adianta dizer se não tem atitudes que demonstram toda essa fé?
Nós temos que ir para além do falar e do achar, e do pensar. Nós precisamos, presta atenção, é importante que a gente entenda. Crente existe aos montões, situações delicadas afligindo todo mundo, é o que não falta. Mas onde estará a diferença? A diferença estará e só será vista em quem tiver atitude diante de Deus. Em quem fizer diante de Deus. Presta atenção, meu querido, Deus, para Ele não só basta achar. Para Deus não adianta só falar. Para Deus é preciso agir. Nós temos reiteradamente ouvido, e a gente sabe, muita gente sabe, mas falta algo. E nós vamos agir quando? Quando a gente tomar atitudes. E eu chamo a atenção de você, porque você pode estar perguntando, mas pastor, ei, e o texto? O senhor esqueceu, foi, do texto? Eu falei, não esqueci. Mas sabe o que acontece aqui? Toda vez que eu leio, já foram inúmeras vezes, a historinha do cego Bartimeu, algo diferente nele me chama a atenção. E nessa vez que eu li, foi isso que eu encontrei nesse testemunho que a gente conhece tanto. Por quê? Porque Bartimeu não era o único cego de Israel. Não. Mas a sua atitude foi única diante de Deus. Ninguém fez o que esse homem fez. E eu quero que você tome posse disso aqui, porque isso aqui fez toda a diferença na sua vida. E eu preciso de um povo diferenciado diante do Senhor nessa manhã. O momento do Evangelho de Marcos, você tem acompanhado comigo, é de um Jesus viajando, caminhando em direção a Jerusalém, caminhando em direção à Páscoa e caminhando em direção à cruz. E é importante que você entenda que quando Jesus saiu, lá são 100 e poucos quilômetros, caminhando. Esse caminho tem uns 100, a gente fez ele de van, né, não caminhando, mas ele tem uns 100 e tantos quilômetros. Enquanto ele ia caminhando, as pessoas iam acompanhando Jesus na sua viagem. Afinal, na festa da Páscoa, todo homem judeu era obrigado a ir no templo de Jerusalém, oferecer a sua oferta para a expiação dos seus pecados. Então era normal essas comitivas. E aqui tem uma comitiva andando com Jesus enquanto ele ia na sua viagem. Essa comitiva caminhava com ele. E o texto diz que eles chegaram então em Jericó. Só para posicionar você aqui. Jericó é a última cidade antes da serra. Tem uma serra aqui íngreme, que você sobe uns 30 quilômetros e chega em Jerusalém. Nessa serra não tem cidade. A última cidade, então, antes da subida, é Jericó. Ela fica lá embaixo, no Vale do Rio Jordão, um lugar arborizado. E aqui, eu preciso que você entenda, lá no vale, esse caminho que Jesus fez era o caminho preferido para quem vinha. Aliás, preferido não, quase obrigatório, para quem vinha do norte para a festa da Páscoa. Por quê? Porque era um caminho pelo Vale do Rio, e no Vale do Rio tem o quê? Água fresca e tem sombra, tem árvore. Ao contrário do caminho pela Samaria, do outro lado da montanha, porque do outro lado é uma região desértica, que não tem água, tem no máximo o poço de Jacó, lá onde Jesus encontrou a samaritana, mas é um lugar desértico. Então, essa viagem aqui era preferida. As pessoas normalmente iam por ela mesmo. Portanto, muita gente fazia esse caminho por ali. E todos também tinham em Jericó uma parada quase obrigatória. Porque depois que você andava 100 quilômetros praticamente, você tinha ali um último lugar para recuperar as suas forças, porque ali você ia ter que subir a serra. Entende como Jericó é importante aqui? Entende como muita gente passava ali? Então Jesus e a sua comitiva chegaram ali em Jericó, e o texto diz que ele já estava saindo da cidade. Ele estava saindo de Jericó, quando o filho de Timeu, Bartimeu, em hebraico Bat ou Bar é filho, né? Bartimeu, nada mais é do que o filho de Timeu, que era cego e estava sentado na beira do caminho, saindo da cidade, perto da cidade, pedindo esmolas. Você precisa compreender isso aqui comigo, porque o lugar que Bartimeu escolheu para sentar aqui para pedir esmola era excelente. Por que era excelente? Porque ali passavam obrigatoriamente as inúmeras comitivas. Portanto, o melhor lugar para um cego se sentar para pedir esmola. Ia passar um monte de gente por ali. Entende aqui a estratégia? Na cultura de Israel, os cegos eram profundamente socialmente excluídos. Cego não tinha muito direito. Por quê? Porque segundo a religião e a sociedade, ele tinha essa condição inexplicável, essa condição horrorosa, porque ele era um pecador. Aquilo era um castigo de Deus. Essa era a visão. Quem se lembra, por exemplo, do Evangelho de João capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença? Lembra disso? 9, a partir do verso 2, diz que Jesus estava em Jerusalém com os seus discípulos, e ele se depara com um cego sentado, e era um cego de nascença. E os discípulos perguntaram o quê? Jesus, quem foi que pecou para esse homem sofrer tanto? Quem foi que pecou para ele ser esse cego assim desde que nasceu? Foi ele ou foi os seus pais? E a resposta foi,
nem ele e nem seus pais pecaram para que ele fosse cego. Por que ele é cego? Ele é cego para que se manifeste nele a glória de Deus. Levanta daí, filho, que você está enxergando a partir de agora. Então veja, para aquela cultura, os cegos eram marginalizados, excluídos, por quê? Porque eles eram pecadores, na visão das pessoas. Eles cometeram pecados contra Deus. E para sobreviver, eles faziam o quê? O único jeito, eles pediam esmola, não tinha outro jeito. Não tinha outra função, não tinha loas, não tinha benefício. Eles tinham que pedir esmola. Na lei de Moisés, tanto era obrigado a dar esmola, porque existiam muitos dessas pessoas. Então, sentar-se à beira da estrada para pedir esmola, para um cego, era praticamente a sua profissão. Eu quero só dizer para você que isso aqui era algo comum. Era assim que eles sobreviviam. Tinha bastante. Significa que Bartimeu está ali, num excelente lugar, para garantir o seu sustento, porque vai passar muita gente ali, e de longe ele não deveria ser o único, porque deveria ter outros cegos na mesma situação, tentando ganhar o seu dinheirinho com as comitivas de peregrinos. Sabe, um point ali bom para si, a gente ir lá, vamos lá, sabe, no farol para a gente vender a nossa balinha, embaixo do viaduto para a gente dormir, não no relento. Pois é, esse point aqui, acontece que dentre os muitos prováveis cegos, ele foi diferenciado. Ele fez a diferença, porque Bartimeu teve atitude. E eu quero que você fique atento nisso aqui. O texto diz que quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele ouviu falar que quem estava passando ali era Jesus de Nazaré. Não era só mais uma caravana que ele poderia dar ele umas moedinhas, não era isso. Era Jesus de Nazaré. E ele tinha fé, e ele sabia que o que Jesus poderia lhe dar era algo muito maior, era muito mais do que uma moedinha. E por isso ele começou a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele começou a gritar, o texto diz, não é falando, não é gritando. Pensa na cena, pensa na estrada aqui. E como disse aqui para vocês, os cegos eram os proscritos, né, da sociedade. Eles não tinham direito nenhum. Era uma espécie de mendigo assim, como os nossos moradores de rua. E ainda mais pecador. Era alguém que era desconsiderado. Cego não era bem visto. Agora imagina um cego gritando ainda. Imagina um cego fazendo barulho. Imagina um morador de rua gritando na sua rua. Incomoda, né? Incomoda? Pois é. As pessoas então começaram a falar para ele, cala a boca. Para de fazer barulho. E ainda, o que um cego, pecador, amaldiçoado pode exigir? Ele não tem direito a nada. Está gritando, ainda mais fazendo barulho para incomodar os outros. Fica quieto. Jesus estava passando, Jesus já tinha passado por ele. Jesus já tinha ido, caminhando em direção a Jerusalém. E o texto diz que ele gritava. E as pessoas pediam para ele se calar. E acontece que quanto mais falavam para ele calar a boca, mais ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49, Jesus interrompeu a sua caminhada. Jesus parou e falou, chama ele aqui. Glória a Deus. E as pessoas foram lá, voltaram e falaram, escuta, ânimo, rapaz, se anima, levante-se, ele está te chamando. Acho que eles pensavam que Jesus não estava se importando, por isso que Jesus passou, né? Jesus não é que não estava se importando, ele estava esperando, sabe o quê? Uma atitude. E aí o texto diz que ele lançou a sua capa de lado, ele pegou aquilo ali e jogou de lado. Provavelmente ele usava aquela capa ali estendida para recolher as moedinhas. Todo cidadão tinha uma túnica e botava uma capa por cima, ele tirou a sua capa, devia colocar a capa na frente para recolher as moedas, mas quando ele ouviu que era Jesus que estava chamando, ele lançou fora a capa, foi moeda para todo lado, e ele deu um salto e se colocou de pé, e ele imediatamente foi até Jesus, com certeza levado pelas pessoas. Está entendendo a história aqui? Entra aqui comigo. E quando ele chega diante de Jesus, as pessoas levaram, ele chegou lá, o que ele ouviu? O que você quer que eu te faça? E ele na hora, mestre, eu quero ver. E no mesmo instante, então tá bom, então pode ir, a tua fé te curou na hora, querido. Imediatamente ele recuperou a visão. E com isso, se juntou à comitiva e imediatamente começou a seguir Jesus. Para onde? Para Jerusalém e para a cruz. Você entendeu essa história aqui? Agora eu quero que você pense, como eu disse a vocês, nós estamos diante de alguém que era muito comum em Israel. Essa situação aqui não tem nada de novo. Um cego, pobre, pedinte, era a realidade de muita gente nessa sociedade, sentado na rua pedindo esmola. Por quê? Porque era a única forma de sustentar, só o que eles faziam. Então na saída de Jericó,
o lugar estratégico, rota de inúmeras comitivas de fiéis, o lugar ideal para pedir esmola. Deveriam existir outros com ele, entretanto, algo chama atenção. Por quê? Porque Bartimeu, ao que me consta, não era o único cego, mas foi o único que teve atitude, e isso foi determinante na virada da sua vida. Percebe aqui? Foi o único que foi, e isso foi fundamental. Portanto, o meu convite para você nessa manhã, é por isso que eu estou aqui, é para a gente entender como diante de Jesus, isso faz toda a diferença. O que faz? Nós temos também, meu irmão, eu e você, nós temos que ter atitudes que demonstrem que nós somos crentes de verdade. Não basta dizer, eu sou crente, Jesus. Ele fala, então me mostra. Nós temos que, querido, nós precisamos entender isso. Como essa pequena história de Bartimeu pode nos edificar espiritualmente diante do Senhor nessa manhã. Quais são as atitudes que ele teve que podem edificar a nossa caminhada com Jesus? O que é ter atitude para Jesus? Percebe aqui o nosso problema? E eu quero te dar 4 possibilidades só aqui, das inúmeras. Mas o que é ter atitude diante de Jesus? Eu vou dizer para você a primeira coisa em nome de Jesus. Amém? Você está comigo? Atitude para Jesus, presta atenção, é ter fé para saber de onde virá a solução do nosso problema. O que é ter atitude para Jesus? O que eu tenho que fazer? É ter fé para saber de onde virá a solução para o teu problema. E veja aqui, fé que cura, fé que salva, não é algo que você sente, mas é uma atitude que você tem diante da vida, isso é fé. Às vezes a gente pensa aí, eu creio, né? Eu creio. Sentado, o teto está caindo na cabeça, eu creio. Mas eu creio. Aí Jesus vai fazer alguma coisa. Jesus vai falar, sai daí, infeliz, né? Arruma esse teto, faz alguma coisa. Fé é uma atitude diante da vida. Às vezes a gente pensa nisso de uma forma muito passiva, muito sem ação. Por que não age? Porque não tem atitude. Presta atenção aqui. Nós estamos diante de uma biografia das mais desinteressantes possíveis dentro do contexto de Israel. É uma situação precária, um negócio penoso, um filho de um ninguém chamado Timeu, que eu não sei quem era. Uma figura que não tinha nenhuma importância na Bíblia, porque ele era cego, ele era mendigo. Dizer que ele era cego, mendigo, marginal, pedindo esmola, é dizer, uma caricatura de alguém descartado dentro do povo. Isso no contexto daquela... Hoje a gente é mais miserável, mas naquele contexto era um ninguém, vivendo uma situação comum, no contexto de vida daquele país. Mas de súbito, ele fez mais do que estender a mão para pedir uma moeda. Ele ouvindo que era Jesus de Nazaré que passava pelo caminho, e ele que estava ali nesse caminho ocupando um canto da calçada, ele tomou uma atitude, e ele creu que Jesus era a solução para todo o seu drama, e ele começou a gritar. Eu estou falando de atitude aqui, eu quero que você tome posse em nome de Jesus, amém? Porque já de cara aqui, eu vejo algo muito diferenciado nesse homem. E eu quero aprender com isso, porque a sua atitude foi fundamental para transformar a sua história, a sua vida e tudo que ele era. E aqui, a primeira atitude necessária é aquela que nos faz crer e saber de onde virá a solução para os nossos problemas. Onde é que está? De onde vai vir? Sem atitude a vida não vai acontecer, desculpa. Eu conheço, aliás, eu já falei esse testemunho umas 200 vezes, eu vou falar de novo. Eu conheci já famílias que você vê lá, gente, é degradante. Mas, e aí? Tudo bem? Tudo? Como é que está? Estamos esperando em Deus, pastor. Tá bom, né? Eu também espero em Deus todos os dias, mas e daí? Eu creio, e daí? Você precisa compreender isso. Sem atitude a vida não vai acontecer. E diante do Senhor nós precisamos ter as atitudes certas. E a primeira aqui que eu gostaria que você compreendesse é que nós precisamos crer e saber onde está a solução para aquilo que nós precisamos e fazer alguma coisa com isso em nome de Jesus, amém? Bartimeu aqui vivia na penúria. Bartimeu aqui estava abandonado, desprezado pela sociedade. E que ao invés de estender a mão para ajudar quem mais necessitava, julgava e condenava quem mais precisava. Mas se Bartimeu não tinha nada, e ele não tinha além de esmolas, porque é o que ele tinha, eu preciso dizer para você que ele teve algo fundamental que pode transformar uma vida. O quê? Ele teve atitude interior de crer e saber que solução para as penúrias da sua vida estava em Jesus e só em Jesus.
Às vezes a gente é durão, né? E a gente não quer admitir isso, sim ou não? Quantas pessoas não vêm para a igreja porque esse negócio de crente aí não funciona? E é preconceituoso. E não admite o que esse homem acabou de admitir. Quantas pessoas precisam se render diante de Jesus e não se rende porque é durão, porque tem as suas convicções? Veja como essa atitude é fundamental. Pensa comigo e me responda, quantas pessoas não estão por aí, vivendo à margem da vida, sentados sem esperança nenhuma de nada, discriminados ou amargurando uma situação difícil, mendigando, se conformando e mendigando esmolas desse mundo que só sabe julgar, que só sabe condenar, e pior, não toma a atitude que precisa tomar. Quantas? Você conhece uma, eu também conheço. Sentada mendigando, mas não toma atitude. E eu sei o quanto a vida chega em determinados estágios que fica complicado, fica mais difícil reagir. Mas entenda algo aqui nessa manhã, entenda algo que para o Senhor nós temos que tomar uma decisão, nós temos que tomar uma atitude certa. E por isso, mesmo que pareça muito difícil, uma coisa é fundamental, não custa nada, e nós temos que ter o quê? Uma fé capaz de nos fazer entender de onde virá a solução para os nossos problemas. Esse é o primeiro passo que nós temos que dar em nome de Jesus. Algo aqui dentro tem que dizer, para mim eu tenho uma convicção. Qual? Eu sei que solução só está em Jesus. Isso é tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que saber isso. Eu tenho que ter fé para isso. Pode ser que a coisa chegou no fundo do poço. Para muita gente chegou. Sei lá. Pode ser que pareça impossível sair de lá, né? Às vezes não tem essa situação que você fala, como é que vai ser, não vai ser. Mas entenda uma coisa, existe um jeito para sair da situação que for. Nós precisamos ter atitude, e a primeira e mais urgente é crer e saber que Jesus tem sim solução para a situação que for. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu quero que você creia nisso. Quantas pessoas não estão por aí, inclusive dentro da igreja, e Jesus vem, e Jesus fala, e Jesus manda, vem, me segue, Jesus convida, Jesus ama, e não acontece nada, e a vida não muda, e não muda por quê? Porque não toma atitude, porque ouve, às vezes entende, mas falta, diz que tem fé, mas não tem atitude que demonstra fé. Então meu irmão, presta atenção, não importa o que seja, pode ser a situação que for, solução está em Jesus Cristo. E nós precisamos crer nisso. Essa é a primeira atitude fundamental para transformar uma vida. Solução está em Jesus Cristo. Creia nisso. Busque isso. Ontem nós tivemos um testemunho maravilhoso de uma psicóloga que esteve aqui, a doutora Cris, que talvez nem seja, não é evangélica, nada, mas ela disse, olha, eu tive num seminário, eu tive numa conferência de psicanalistas, de psiquiatras e tal, e lá a grande questão da conferência, sabe qual foi? Um homem de fé se cura muito mais rápido, uma mulher de fé se cura assim, 10 vezes mais rápido do que um que não tem. Olha o que eles discutiram na conferência de psiquiatria. As pessoas precisam ter fé, porque com fé os problemas mentais são solucionados, porque aqueles que não têm fé, ela disse aqui, quem estava aqui ouviu, quem não tem fé é muito mais complicado ser curado, queridos. Se uma psicanalista sabe e eu não sei, em nome de Jesus, nós vamos crer nisso, em nome de Jesus, nós vamos buscar isso, amém? Vamos aprender com Bartimeu hoje aqui, prestar atenção no que nós estamos ouvindo. Às vezes está difícil, mas tem um burburinho aí, tem alguém passando, e se é Jesus de Nazaré que está passando aqui neste lugar, meu irmão, se é Ele que está falando conosco, vamos tomar a atitude de nos render, e crer, e saber que só Ele pode fazer alguma coisa pela nossa vida, amém? Em nome de Jesus, você crê nisso? Mas o que é ter atitude para Jesus? É que a primeira, mas eu vou falar para você a segunda, e eu vou hoje até a quarta, hein? Vai se prepara aí porque o negócio vai longe. O que é ter atitude para Jesus? Segunda-feira, atitude para Jesus, sabe o que é? Não sofrer calado. Não sofrer calado, mas abrir a tua boca e clamar. Isso é atitude. Atitude que agrada a Deus. E eu estou falando da tua vida, da minha, da nossa vida, que vivemos nesse mundo, discriminando tudo, complicando tudo. Nós precisamos ter atitude para ver a nossa vida sendo transformada, sendo vitoriosa em nome de Jesus, amém? Nós temos que não sofrer calado, mas abrir a boca e clamar. Isso é atitude. O texto diz que a primeira atitude de Bartimeu foi crer que com Jesus ele ia ter muito mais do que moedinhas, mas em Jesus estava a solução para toda a sua vida, e por saber, ele teve a atitude fundamental, qual? Ele abriu a boca e começou a gritar, clamando em alta voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pensa em alguém fazendo barulho, pensa em alguém fazendo confusão. Ele começava a gritar insistentemente,
Uma vida sem atitude é uma vida estagnada. E por isso, veja, sem isso a coisa só vai desandar, só vai piorar. E Bartimeu nos ensina hoje que se sabemos onde está a solução para o nosso problema, sabe o que nós temos que fazer? Abrir a nossa boca e clamar, ué. Às vezes eu vejo aí, está difícil, mas não ora, não vem, não abre a boca. Querido, em nome de Jesus. Ele está, às vezes, vem no culto de domingo e está lá. O louvor está lindo e está. Abre a tua boca e clama. Você não está cantando para o pastor, não, você está cantando para Jesus. Você está clamando a Ele, você está suplicando para o céu. Senhor, eu estou aqui, eu te amo, eu vim aqui para te adorar. Em nome de Jesus. O que não falta nesse mundão de meu Deus são problemas, sim ou não? Situações que querem nos afligir, coisas que querem tirar o nosso sono, isso tem aos baldes. E por isso tem muita gente sofrendo por aí, mas sabe o que é pior? O pior é que não toma atitude, e por isso sofre calado. Ontem, eu sou muito atento, mas a psicóloga falou umas 10 vezes, sofreu calado, aí está o dragão, aí está a raiz de todo o problema. Ela insistiu, está sofrendo, está sendo oprimida no seu local de trabalho, está sofrendo um problema que está afetando a sua saúde, e fica calado. O que tem por aí é gente sofrendo calado. Bartimeu sofria, mas ele foi diferente de todos os outros, porque ele precisava de ajuda, mas ele teve atitude. Que atitude? Ele soltou a voz, soltou o verbo e começou a clamar em alta voz, uai. Atitude, meu irmão. Atitude, meu irmão, em nome de Jesus, amém? Sei que conselho não serve para nada, mas se eu pudesse dar um, eu diria, você está passando por algum problema difícil? Você está sofrendo por alguma coisa que aconteceu? Quer um conselho? Não fica calado. Não fica calado não fica calado, abre a tua boca e clama, abre a tua boca se você quiser, tranca a porta do teu quarto e grita, como a Nancy disse aqui, grita, porque é importante demais isso, abre a tua boca, meu irmão, Jesus Jesus já tinha passado aqui, e porque ele já tinha passado, não importa, Bartimeu está lá sentado na calçada, na beira do caminho, mas não importa, eu creio que ele pode, então, já que ele passou, é aí que eu vou gritar mesmo, porque ele vai ouvir lá onde ele estiver, até Jerusalém ele vai ouvir eu gritando, 30 quilômetros para cima ele vai ouvir, porque eu vou gritar, e eu vou clamar, porque eu preciso dele. Tem alguém aqui que precisa de Jesus? Diante do sofrimento não se cale, não sofre sozinho não, a chamada adiante faz, peça ajuda para quem pode te ajudar, peça ajuda para o céu, em nome de Jesus, abre a tua boca, grite por socorro, amém? O que a revelação da palavra de Deus nos dá hoje, isso nos enche de forças, é ver que ele gritou por Jesus, e sabe o que é mais? Jesus ouviu, aleluia. Ele gritou e o Senhor ouviu, você crê nisso? É o testemunho de hoje, entenda que até hoje, Jesus nos ouve. Você precisa entender isso, o Senhor está aqui nessa manhã, para ouvir o clamor do seu povo, meu irmão, minha irmã. Como é que Ele vai ouvir se a gente não abre a boca e clama? O Senhor veio neste lugar nessa manhã, veio ou não veio? E sabe o que Ele veio fazer aqui hoje? Ele veio te ouvir em primeiro lugar. Teve uma hora do culto para você falar, para o Senhor te ouvir, para você orar, para você abrir a tua boca e clamar. E Ele veio, agora, não importa a situação, não importa se nós estamos vivendo à beira da vida, não importa o tamanho do problema, meu irmão, Ele vai te tirar de lá, Ele vai te tirar da beira, Ele vai te tirar da calçada, Ele vai te tirar da beira do caminho, Ele vai te colocar no centro de novo, mas nós temos que ter a atitude de clamar por Ele. Jesus sabia do problema daquele homem, como Ele sabe do problema de todas as pessoas. Deixa eu perguntar uma coisa, Jesus curou todos os cegos de Israel? Não. Por quê? Porque Ele não queria? Não, porque precisa ter atitude, porque precisa ir lá, porque quando Ele estiver perto, tem que abrir a boca e clamar, Jesus, eu preciso do Senhor. Nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus, clamar. Isaías 59, verso 1, tem uma frase que você conhece que é linda, que diz que, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que Ele não possa nos salvar, e os seus ouvidos não estão agravados, a ponto dEle não poder nos ouvir. Você crê que tem alguém te ouvindo nessa manhã? Se Ele está te ouvindo, você tem que abrir a boca e dizer, glória a Deus. Porque Ele está te ouvindo, querido, em nome de Jesus. Nós precisamos ser ativos nos processos da nossa vida, não pode ser estagnado, e quem é ativo, toma atitude, por isso hoje, tome posse dessa lição aqui, porque a atitude para Jesus não é sofrer calado, a atitude não é se conformar, resignado diante de uma situação que não está boa, se não está bom,
Jesus pode nos ajudar e tem que acontecer alguma coisa, e por isso eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que abrir a minha boca e clamar em nome de Jesus, amém? A atitude é saber que quando nós abrimos a nossa boca e clamamos para Ele que tem solução, Ele vai nos ouvir. Porque Ele nos ouve, e quando nos ouvir, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai nos chamar, porque Ele quer responder às nossas súplicas em nome de Jesus, amém? Quantas vezes você não sofreu, chorou, né? Clamou, e Ele te ouviu, né, Nancy? Quantas vezes em nome de Jesus? Acho que a Nancy nem está aqui hoje, está lá. Amém? Mas eu quero que você tome posse disso. Mas o que é ter atitude para Jesus? Terceira coisa que eu preciso dizer para você, vamos construir isso. Sabe o que é ter atitude para Jesus? É jogar fora tudo aquilo que tem nos impedido de nos achegar a Ele. Atitude para Jesus é jogar fora tudo que quer nos impedir de nos aproximar dEle. Observa aqui, Bartimeu está nos conduzindo aqui nessa manhã cheia de atitudes fundamentais. E depois que ele teve fé para saber, no seu íntimo, que Jesus tinha muito mais do que esmola para lhe dar. Jesus tinha vida plena, restaurada, Bartimeu sabia disso. E por isso ele fez o quê? Ele abriu a boca e clamou com toda a intensidade da sua alma. E o texto diz que Jesus ouviu e parou. Jesus ouviu e parou a sua caminhada e disse, chama ele aqui. Chama esse homem aqui. Veja, Jesus interrompe o caminho dele quando ele vê a necessidade de alguém clamando. Jesus para o que ele está fazendo, o algo mais importante da história da humanidade, está indo para a cruz. Ele parou, ele interrompeu para ouvir alguém clamando diante do momento de necessidade. Ele para tudo quando ouve alguém tendo atitude de clamar e pedir socorro. Ele para. Isaías tem toda a razão. Os seus ouvidos não estão agravados a ponto dele não os ouvir. Não, ele ouve o nosso clamor e quando ouve ele para tudo e ele nos chama. Chama ele aqui, chama ela aqui. Ele quer perto de si pessoas necessitadas, excluídas, que tomam atitudes. Percebe? Não é que fica lá sentado, não. Ah, se Jesus quiser, vai melhorar, vai. Então vem aqui que eu vou te ajudar. As pessoas foram lá e disseram, rapaz, ânimo, levante-se, ele está te chamando. O convite é o quê? Se levante porque ele quer falar com você. Se levante porque ele mandou te chamar. Sai aí dessa calçada. Por quê? Porque ele estava ali, a situação dele qual que era? Ele se encontrava sentado à beira da vida. E é tudo que Jesus não deseja na vida de ninguém. Alguém sentado lá, esperando, sentado sofrendo, mendigando a atenção desse mundo. Isso não tem nada de plano de Deus para ninguém. O Senhor é outra coisa. O Senhor quer que nós nos levantemos e vamos até Ele, cheguemos a Ele. Mas para isso nós temos que ter atitude. Qual atitude? Verso 50. Bartimeu jogou a capa do lado, jogou fora a sua capa, deu um pulo, ficou de pé e foi até Jesus. Aqui tem atitude. Aqui tem alguém que decidiu. Aqui tem atitude que Jesus gosta. Se levantar, jogar fora tudo que tem nos impedido de ir até Ele. Percebe aqui? Jogar para o lado capa aqui, para ele significava abrir mão de tudo. Não tinha nada, mas tinha uma capa. É ele renunciando a si mesmo. É ele abrindo mão do que ele era. É tudo que Jesus esperava. Aliás, tudo que Jesus continua esperando. Jogando fora a capa, Bartimeu renunciou ao que ele tinha. A capa deveria ser, como eu disse, onde ele guardava as suas esmolas. Mas se Jesus está chamando, vai capa para lá, vai moeda para lá, vai esmola para lá, vai tudo para lá, porque não importa, nada é mais importante do que isso. Fundamental, Ele está nos chamando e é para lá que eu vou. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Para ter um encontro autêntico com Jesus, nós precisamos ter atitude. Você precisa entender a diferença das pessoas no mundo. A diferença que você precisa ser. Tem uma multidão de gente sentada aí na calçada esperando que Deus ajude. E Deus quer ajudar. Mas alguns são ajudados. Por que Deus não ajuda todo mundo? Porque nós precisamos ter atitude de fé. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu sei que o que salva é a graça e a fé, mas fé que não se demonstra é uma fé morta. Tiago disse isso. Fé viva você vê, porque é fé na boca de alguém que tem atitude, vai lá e se envolve em nome de Jesus. Nada pode ser mais importante. Para ter esse encontro é fundamental isso, renunciar. Essa capacidade de renunciar a tudo que causa impedimento, entende? Tudo que pode, por exemplo, o que nós vimos semana passada? Renunciar aos nossos apegos, não é? Está impedindo? Joga para lá. Está me atrapalhando? Tira da tua vida. Está te atrapalhando de adorar o Senhor? Então não serve para mim hoje não, deixa para amanhã, tá? Por favor, é importante demais. Então, se for o seu caso,
Eu não sei o que pode estar te impedindo, pode ser também, eu não sei nem se está, pode ser que não esteja, não sei. Mas eu conheço pessoas que não conseguem se achegar a Jesus porque não têm atitude de lançar fora, por exemplo, a sua biblioteca de amarguras e de histórias ruins, né? Tem um monte de gente assim. O que não faltam são histórias horrorosas que nos afastam do Senhor. E nós precisamos aprender a jogar isso fora. Eu não sei se é o caso, mas se for, lança fora a capa das suas convicções, por favor. Daquilo que a gente acha que é melhor para nós. Vamos lançar fora, se for o caso, a ideia de que a vida acabou, de que não tem mais jeito, de que... Não, por mais que seja dura a situação, não faça isso, lance isso fora em nome de Jesus, porque o que existe impossível para Deus fazer? Se for o caso, lance fora essa capa que diz que você vai conseguir sozinho, que você vai lutar sozinho, que você não precisa de Jesus. Não, o Senhor quer transformar histórias de vida, mas para isso é necessário atitude. E aqui a atitude que importa é lançar fora tudo que tem nos impedido de sermos transformados, e que esse dia seja hoje, agora. Nós vamos tirar da nossa frente tudo que tem nos impedido de ir até Jesus, porque é lá que tem solução, sim ou não? Amém? Que essa seja a nossa atitude nessa manhã, em nome de Jesus. E eu termino essa pergunta: que atitude o Senhor espera de mim? O que é ter atitude para Jesus? Eu quero dizer para você, em quarto lugar, é que a atitude para Ele é que é diante dEle, diante do Senhor, saiba o que você quer da vida. Saiba o que você quer da vida. E observa aqui, Bartimeu foi um homem de atitude. E primeiro ele teve fé para saber que Jesus podia transformar a sua vida. E por isso ele fez o quê? Ele abriu a sua boca e clamou em alta voz. E diante do Senhor, veja, atitudes sempre são respondidas. Às vezes oração não é, né? Mas por que oração não é? Porque a gente ora, mas a gente não entra em ação, né? Porque é oração o negócio. E às vezes não responde, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Senhor, estou precisando de um emprego, né? Aí Jesus fala: eu sei, eu vou te ajudar. Faz um currículo aí. Não, Jesus, eu estou precisando de um emprego, não do currículo. Não, então não tem emprego. Então assim, veja, ele abriu a boca e ele teve atitude, porque o Senhor responde assim. Jesus ouviu o clamor, Jesus parou e o chamou. E ele prontamente jogou fora a sua capa, deu um salto e se pôs de pé e foi até Jesus. E quando ele chegou lá, ele ouviu o quê? O que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Imediatamente. Aliás, eu penso, sabe o quê? Que diante dessa pergunta aqui, muita gente não sabe nem o que responder. A gente anda num mundo tão, né, cheio de glamour e luz, que você imagina Jesus na sua recebe a porta. Jesus, eu vim aqui para perguntar: o que você quer que eu te faça? Você sabe que eu nem sei, Senhor, é tanta coisa. Isso é um problema, mas eu quero que você entenda que para Jesus fazer algo por nós, precisa ter atitude, e a atitude aqui é saber o que quer da vida. Nós não podemos ter dúvida, eu sei o que eu quero. O que é que você quer? Bartimeu respondeu na hora, prontamente: eu quero ver, Senhor. O que é que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Ele não sabia nem como isso era possível, como é que isso ia ser, como é que se cura cegueira, meu irmão. Na tradição de Israel, não existia cura para cegueira. Só tinha uma condição de um cego ser curado, sabe qual? Quando o próprio Messias, o Filho de Deus, viesse na terra. Essa era a tradição de Israel. Os cegos seriam curados. E aqui é a questão: ele não sabia como é que podia ser feito isso, ele não sabia nada, mas uma coisa ele sabia quem é que ia ajudar, e por isso ele abriu a boca e clamar, e além de clamar, ele foi claro: isso que eu quero, Senhor, eu sei o que eu quero diante do Senhor, eu sei o que muda a minha vida, eu sei o que eu preciso, e por acaso não é de carro novo, não. Eu quero que meus olhos se abram, porque eu quero te ver. Eu quero que meus olhos se abram, porque eu quero andar atrás do Senhor. Eu quero te seguir, para onde quer que o Senhor vá. Nós temos que saber o que a gente quer diante de Deus. Desculpa, mas eu estou acostumado com um tempo de igrejas abarrotadas de gente que estão querendo coisas que Jesus não tem para elas. Nós temos que saber o que nós queremos diante de Deus. Isso é fundamental, porque é essa atitude que vai mudar todas as coisas. Bartimeu sabia. Às vezes a gente sabe que ele pode, que ele tem poder, porque a gente fala, mas o que adianta saber se nós não temos atitude? Nós sabemos. Ele curou a irmã, então eu sei que ele pode, mas e aí ele não cura a mim por quê? Não basta saber que ele pode, precisamos ter atitude de saber o que nós queremos que ele faça. Sim ou não? Palavra de Deus, o que o Senhor diz que Ele espera de nós na palavra de Deus, nós temos que saber. O que adianta estar na igreja, dizer que crê no Senhor, se as atitudes são as mais desanimadas do mundo? Que diabo de fé é essa?
É uma falta de garra, que eu não sei, é uma falta de gana, é uma falta de esperança, é uma falta de disposição de ir lá, de se envolver, de adorar, de abrir a boca e gritar bem alto que eu estou precisando do Senhor, me ajuda, Deus. Sabe, eu não sei, é uma adoração morna, é um negócio xoxo. A gente anda assustado, eu e a Lê, a gente fica assim, trocando figurinhas, isso aqui eu tenho repetido, a gente troca figurinha, de tipo assim, né? Não sei, as pessoas precisam querer mais. As pessoas precisam falar, eu preciso, porque eu não sei, eu preciso. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso. Então a gente precisa mostrar isso, não pode ser xoxo, não. Em nome de Jesus, meu irmão. Presta atenção aqui, isso é coisa de quem não sabe o que quer. Ir para a igreja, por ir para a igreja, mas sem saber o que quer, não resolve nada. Porque quem sabe o que quer, grita. Quem sabe o que quer, louva. Quem sabe o que quer, clama. Quem sabe o que quer, incomoda os outros mesmo. E eu quero que o mundo se exploda o mundo, porque eu não me chamo Raimundo, e eu vou gritar, eu vou clamar. E quando ele me chamar, eu não vou dar desculpa não, eu vou dar um salto, eu vou me colocar de pé, e eu vou lá me aprumar, e eu vou me envolver em nome de Jesus, porque ele está chamando. Se é o pastor que está chamando, não precisa ir não. Não precisa. Pode continuar sentado. Aliás, se é o pastor que está chamando, pode ficar na cama, é melhor. Fica na cama que é melhor. Querido, mas se é Jesus que está te chamando, pelo amor de Deus, se levante e vá. Porque lá, e quando você chegar lá, demonstre que você é um crente de atitude. E diga para ele, Senhor, eu vim aqui hoje, porque eu creio no Senhor. Eu abro a minha boca para dizer, é disso que eu preciso disso aqui, porque o Senhor disse que eu posso e eu quero, e é disso que eu preciso. Em nome de Jesus, amém? Eu fico pensando assim, tudo que Jesus não quer nessa vida é um crente sentado na beira do caminho dessa vida, esmolando favores desse mundo caído, miserável. Mas é a situação da maioria das pessoas, sim ou não? Sentado, esperando Godot. Sentado, esperando acontecer alguma coisa. É tudo que Jesus não espera. O mundo é feito de uma multidão de pessoas à beira do caminho, sofrendo, sem coragem, sem visão suficiente. Por isso não consegue tomar uma atitude para ir lá seguir Jesus. Não toma atitude de ir lá. A maioria das pessoas não aceita tomar sua própria cruz e seguir Jesus. E aí, até aí também, sabe o que eu quero dizer? Paciência, né? Paciência, sabe por quê? Porque nós lemos aqui hoje, a gente entendeu que a gente é livre, né? A Pâmela leu aqui, que Josué falou, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Vocês são livres para adorar o que vocês quiserem. Mas eu e minha casa, quero tomar atitude aqui hoje. Eu e minha família vamos servir ao Senhor, porque nós não estamos jogados não. Atitude. As pessoas estão aí livres. E o que sobra, sabe o que é? É ficar esmolando coisas que esse mundo miserável. O que esse mundo tem para você? O que esse mundo tem para te dar? Me responda. O que você vai ganhar lá fora? Em nome de Jesus. Se acomoda com a miséria de propostas ridículas, miúdas, sentado sem esperança, sem Jesus, sem nada. Pensa num negócio que não é do Senhor para a tua vida. Você não. Se esse mundo é feito de um monte de gente sentado na calçada, esmolando, existe aquele que dá um salto de lá, que se põe de pé, que toma atitude e vai buscar o Senhor, e vai diante de Jesus e clama, e suplica, e faz, porque sabe que Jesus pode solucionar. Essa é a diferença desse mundo. Nós somos crentes, sim ou não? Nós cremos no Senhor, e se nós cremos no Senhor, nós sabemos que essa é a diferença que existe entre as pessoas. Quem se senta e espera, e quem se levanta e vai fazer alguma coisa, porque sabe que Jesus pode ajudar, em nome de Jesus, amém? Por isso, nessa manhã, Ele veio aqui, Ele nos alcançou, Ele nos chamou para tomar atitude diante da vida, amém? Você toma posse disso? Eu quero que amanhã você acorde e fale, não, hoje não, hoje eu vou fazer diferente. Não se conforme não, em nome de Jesus, meu convite, não se conforme não fica sentado esperando que vai vir ajuda de um lugar que não pode te ajudar. A gente fica, às vezes a gente está esperando no gerente do banco, sabe? Às vezes a gente fica esperando que a fatura do cartão de crédito vai sumir, sabe? Querido, o mundo é essa miséria que ele é, não se engane, não tem nada aí para você não fique esperando, então tome atitude e transforme a sua história em nome de Jesus, e você pode falar, mas que atitude, pastor? Sabe o que você faz? Tenha fé para saber de onde realmente vai vir solução para o teu problema. Quer uma atitude? Não sofra calado, abra a tua boca e clame. Quer uma atitude? Jogue fora tudo que tem pedido você de ir até Jesus. E quer uma atitude? Diante dele, saiba o que você quer da vida, saiba, porque o Senhor é Deus, e se aquilo que você quer está de acordo com a palavra dele, Ele vai te acolher, em nome de Jesus, e a tua vida vai mudar. Não foi a de Bartimeu não, a tua vida vai ser transformada, porque o Senhor virá, porque assim será
como tem que ser. Como? As suas atitudes vão falar tão alto que as pessoas não vão conseguir ouvir nem o que você tem para dizer. O testemunho e a atitude desse homem é tão impactante que não é o que ele fala, mas é quem ele é. A atitude dessa mulher é tão impressionante que ela pode falar o que ela for. Eu creio que ela é uma mulher de Deus. Percebe aqui? E se assim for, o Senhor vai ser o seu Deus. Jesus será o seu Deus, Ele vai te ajudar, e será assim, cheio de fé, que você vai caminhar com Ele nos caminhos da vida. Bartimeu foi curado imediatamente, e ele se levantou e fez o quê? Começou a caminhar junto com Jesus em direção a Jerusalém. Está tudo o que o Senhor espera de nós. Se levantou da calçada desses que estão esperando esmola do mundo, se levantou e caminhou atrás de Jesus Cristo. É tudo que Ele espera dessa igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você entendeu isso? Você crê nisso? Amém. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. E aplauda o Senhor porque Ele é bom, Ele merece. Graças a Deus. Fica de pé, vamos adorar o único que é digno. O único. Glória a Deus, o único que pode nos curar e salvar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eis-nos aqui, Senhor, reunidos neste lugar, chamados pelo Teu Espírito, movidos por um único coração, pelo mesmo Espírito, reunidos como uma família, um povo nesta manhã, com o intuito de Te adorar, Senhor. Viemos aqui, Senhor, glorificar o Teu nome,
Viemos aqui, tudo que fizemos era para exaltar o Senhor, como Deus, Senhor soberano, exaltado acima de tudo e de todos. A razão da nossa vinda aqui não é outra, mas Senhor, nós viemos e nós louvamos o Teu nome, e nós oramos ao Senhor, e o Senhor vem nos dizer que em nós precisam haver atitudes de fé. Nós precisamos dizer ao Senhor que nós compreendemos isso hoje, Jesus. E se por algum motivo nós não entendemos o que o Senhor quis nos dizer, nós pedimos o Teu Espírito sobre nós, para que o Teu discernimento continue a nos povoar, porque nós queremos compreender, Jesus, o Teu desejo, o Teu querer. Eu sei que o Senhor é um Deus que tem poder para transformar histórias de vida, eu sei. Para muito além das religiões, para muito além de doutrinas e dogmas, para muito além de tradições, o Senhor é um Deus que pode transformar histórias de vida, Jesus. Disso nós sabemos. E é porque sabemos que estamos aqui hoje, é porque sabemos e cremos que nós abrimos a nossa boca hoje, e nós louvamos o Teu nome, nós clamamos e nós suplicamos. É por saber, Senhor, que nós levantamos dos nossos lares hoje. Nós viemos até aqui caminhando, Senhor, porque nós queremos e nós precisamos. E nós estamos aqui para dizer ao Senhor aquilo que aprove a nós. Nós queremos, Senhor. Nós viemos aqui para dizer que nós queremos que o Senhor seja Deus sobre todas as situações. Nós queremos dizer que o Senhor é poderoso, soberano sobre a nossa vida. Nós queremos dizer que o que nós queremos é caminhar contigo, é estar junto com o Senhor, é ter uma vida inteira entregue nos Teus pés, Senhor. Acolhe, Jesus, o nosso clamor, a nossa súplica. Venha sobre a vida da Tua igreja. Alcance o Teu filho, a Tua filha, Senhor, sempre com essa possibilidade de dar a Ele a sabedoria, o discernimento, de entender que atitudes verdadeiras são respondidas pelo Senhor, que fé não é algo abstrato, fé não é algo que se pensa, fé é algo que se faz, fé é ação. Fé está na vida de um povo que se levanta, abre a boca e ora ao Senhor, e se rende inteiramente ao Seu querer. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, obrigado por esta manhã. Alcance o Teu filho, alcance a Tua filha nessa manhã. Eu abençoo a vida dela, eu abençoo a vida dele, com essa palavra que nos cura, com essa palavra que nos dá uma nova perspectiva de vida. Que a Tua filha amanhã possa acordar, movida por essa atitude, por esse impulso, por esse desejo de ser aquilo que o Senhor disse hoje. Que o Teu filho amanhã possa saber que não importa a situação, não importa o problema, não importa a limitação, o Senhor é Deus, e é o Senhor que nos chama nessa manhã, e se nos chama, é porque tem solução para a nossa vida. Nós cremos, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada, pelo Teu falar, pela Tua palavra que nos cura. Obrigado pela perspectiva do testemunho que o Senhor nos deu hoje, pela oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez, de sermos restaurados e termos comunhão plena com o Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nós oramos gratos, nós oramos felizes, nós oramos confiantes, e nós oramos tomando posse da Tua palavra, porque nós fizemos tudo isso aqui em nome de Jesus. Foi em nome de Jesus que nós vimos, oramos, louvamos, e que nós ouvimos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Foi em nome de Jesus.